Julho 21, lendo a história de Deus. Isaías 36 a 37 e 2 Reis 18, versículo 9 a 19, versículo 37 e 2 Crônicas 32, versículo 1 a 23 e Salmos 76. Isaías 36, ameaça de Senaqueribe. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e a conquistou. Então, de Laques, o rei da Assíria, enviou o seu comandante de campo com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o escriba Sebna e o secretário Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. O comandante de campo lhes disse: digam a Ezequias que assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que se baseia essa sua confiança. Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim é o faraó, rei do Egito, para quem nele confia. Mas, se você me disser, confiamos no Senhor o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários locais e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar. Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante oficial do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir essa nação sem o apoio do Senhor? O próprio Senhor me disse que atacasse este país e o destruísse. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante do campo: por favor, fale com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que o meu senhor me enviou para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você? Não para os que estão sentados no muro, que assim como vocês terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem Ezequias enganá-los. Ele não poderá livrar vocês da minha mão. Não deixem que Ezequias os convença a confiar no Senhor, quando diz: com certeza, o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e rendam-se. Então, cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual de todos os deuses dessas terras conseguiu livrar alguma delas das minhas mãos? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Contudo, o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escriba, Sebna e o secretário Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram
o que o comandante de campo lhe tinha dito. Isaías 37. Profecia do livramento de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Estes lhes disseram: Assim diz Ezequias: Hoje é o dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como quando os filhos estão prestes a nascer, mas não há forças para dar-los à luz. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. Que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: Digam a seu senhor que assim diz o Senhor: Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei de Cuxi, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza, você ouviu o que os reis da Assíria têm feito todos os países, como os separaram para a destruição. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, os reis de Lair, de Sefarvaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Se tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A queda de Senaqueribe. Então, Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você zombou do Senhor por meio dos seus mensageiros. Você declarou com carruagens sem conta: subi aos pontos mais elevados das montanhas e às inacessíveis alturas do Líbano. Cortei os seus mais altos cedros, os seus melhores juníperos. Entrei nas suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não viu que
há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer. Que você deixaria em ruínas cidades fortificadas. Os seus habitantes, sem forças, desanimam, envergonhados. São como plantas no campo, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e a sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu gancho no seu nariz e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei esse sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo ano, o que daquilo brotar. No terceiro ano, porém, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e dará frutos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho onde veio voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu as defenderei e as salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá permaneceu. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos, Adramelaque, Sarezer, mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Reis 18, versículo 9. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. A fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, Samaria foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não obedeceram a essas ordens, nem as praticaram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria, em Laques: cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Nesta ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia revestido as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Então, de Laques, o rei da Síria enviou o rei Ezequias em Jerusalém, o seu general, o seu oficial principal e o seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Chamaram pelo rei e foram ao seu encontro o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escriba Sebna e o secretário Joá, filho de Asaf. O comandante do campo lhes disse: digam a Ezequias que assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que se baseia essa sua confiança. Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem
pode estar confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim é o faraó, rei do Egito, para quem nele confia. Mas, se vocês me disserem, confiamos no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários locais e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante oficial do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem o apoio do Senhor? O próprio Senhor me disse que atacasse este país e o destruísse. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante de campo: por favor, fale com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que o meu senhor me enviou para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, não para os que estão sentados no muro, que assim como vocês terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem Ezequias enganá-los, ele não poderá livrar vocês da minha mão. Não deixem que Ezequias os convença a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam as pazes comigo e rendam-se. Então, cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida, não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está enganando quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual de todos os deuses dessas terras conseguiu livrar alguma delas das minhas mãos? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Contudo, o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escriba Sebna e o secretário Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. Segundo Reis 19. Isaías prediz a liberdade de Jerusalém. Ao ouvir o relato do rei Ezequias, rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Estes lhe disseram: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos quando os filhos estão prestes a nascer, mas não há forças para dá-los à luz. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. Que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouviu certa notícia, e lá
o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei de Cuxe, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você ouviu que os reis da Síria têm feito a todos os países, como os separaram para a destruição, e você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, os reis de Lair, de Sefarvaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram dessas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Isaías profetiza a queda de Senaqueribe. Então, Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você zombou do Senhor por meio dos seus mensageiros. Você declarou: com carruagens sem conta subi aos pontos mais elevados das montanhas e às inacessíveis alturas do Líbano. Cortei os seus mais altos cedros, os seus melhores juníperos. Entrei nas suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não ouviu que, há muito tempo, eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer: que você deixaria em ruínas cidades fortificadas. Os seus habitantes sem forças desanimam envergonhados. São como plantas no campo, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna. Como você se enfurece contra mim, sim, contra mim você se enfureceu, e a sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu gancho no seu nariz e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal: neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo ano, o que daquilo brotar. No terceiro ano, porém, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e dará frutos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela.
Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquele dia, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá permaneceu. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Serazer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Azar-Adom, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Crônicas 32, versos 1 a 23. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, um grande grupo se juntou e fechou todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda esta água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o Milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas tropas estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém, com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que removeu os santuários locais e altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar a terra deles das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados separaram para a destruição, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como, então, o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de nação alguma ou reino algum jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, e Ezequias, o seu servo. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e dizendo contra ele: como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, assim o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra de mãos dos homens. Por tudo isso,
O rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. O Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Certo dia, ao entrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles. Em todas as fronteiras, muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Salmo 76. Para o mestre de música com instrumentos de cordas, Salmo de Asaf, cântico. Em Judá é conhecido, o seu nome é grande em Israel. A sua tenda está em Salém, o lugar de sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplandeces de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua opressão, ó Deus de Jacó, cavalos e carros de guerra caíram inertes. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo. A terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra a humanidade redundará no teu louvor, e os sobreviventes à tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, o seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes ao Deus temível. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.